Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a parte de atualização e também se aprofundar um pouquinho mais nessa parte de roles. Fique conosco até o fim. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de seguir para o vídeo, por favor, inscreva-se no canal, clique no sino para receber notificações, deixe o seu like, compartilhe com sua rede. A apresentação a seguir é estritamente para fins educacionais e não pretende substituir o julgamento profissional independente. Bom vídeo! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre release e roles. A gente tem alguns conteúdos bacanas aqui para apresentar para todos vocês, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel. Eu atualmente trabalho com o projeto Cloud. Já fui gerente de projetos, acompanhando projetos pela América Latina. Já implementei projetos também como gerente e já fiz 3 deploys com projetos Cloud aí nos últimos 3 anos, tá bom? Tem o meu contato aqui no meu QR Code, então dúvidas e outros pontos, você pode me procurar aqui. A nossa trilha aqui, a gente está falando especificamente sobre alguns assuntos até a gente completar esse ciclo aqui, né? Até ali o pico da montanha. Nós estamos ainda falando sobre navigation, só que tem muitas derivações de navigation e cabe alguns vídeos, né? Já soltei o vídeo 1, esse é o vídeo 2, eu acho com um pouco mais de complemento. E provavelmente vão ter um vídeo 3 ainda, um outro complemento. E aí, dependendo das demandas aqui, a gente entra em financials, tudo bem? O que eu quero falar aqui sobre release e roles? Para você que já é acostumado com o cloud, de repente, é uma informação relevante. Para você que nunca viu, é interessante você ter esse mapa aqui para você se programar, perfeito? Então vamos lá. Quando eu estou falando de release, no último ano a gente viu 22D, 22C, 22B e 22A, por exemplo, né? Então a gente sabe que o cloud, no ERP, ele tem a cada 3 meses uma atualização, perfeito? Então, essa é a regra que eu vou mostrar aqui para você. Parênteses aqui. A gente sabe que, por exemplo, a família do EPM é todo mês, tá? Então, muita atenção com isso. Você fala, mas eu ouvi falar que é todo mês. Não, todo mês é EPM, tá? Aqui a família do ERP, ela segue uma cadência trimestral. Mas eu vou mostrar aqui para você. Acompanha comigo aqui, ó. Preparei um materialzinho, depois eu mostro aqui aonde vai estar todo esse material para você consumir ele, tá bom? Como é que funciona aqui o ciclo de atualização? O ciclo de atualização que eu estou compartilhando com você, veja aqui que por quarter eu coloquei uma letra, tá vendo? Primeiro quarter, que vai de janeiro a março, letra A, segundo quarter B, terceiro quarter C e quarto quarter D. Perfeito? Alinhamos aí o primeiro conceito. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma release 23C ou 23A, que é o caso do que vamos viver agora em janeiro, então do que eu estou falando? 23 é o final do ano, então são releases relacionadas ao ano de 2023, especificamente sobre este quadrante, vamos chamar assim, tá? O quadrante aqui que vai de janeiro a março, perfeito? Então, esse é o primeiro ponto aqui da numeração da release. Segundo ponto das releases, né, essas atualizações, é que elas acontecem, as informações, como é que eu sei o que está por vir, né? Geralmente, com um mês de antecedência, já começam a sair os dados para que você possa se programar, possa estudar,
e avaliar o que está acontecendo aqui de release. Se aquilo que é novo para você vai interferir ou é até mesmo uma melhoria aguardada, porque tem alguns chamados que a gente abre que o pessoal fala, ó, vai sair na release 23A. Então, a gente está aguardando nesse quadrante, digamos assim, né, dependendo aqui do que eu vou falar, aplicar isso para eu poder resolver um problema que estava aberto já faz um determinado tempo. Então, esse é o segundo ponto. Aí a gente vai cair num ciclo que eu vou mostrar aqui para você, e eu até colori diferente, para que você entenda de que as atualizações, elas seguem aqui, o cliente, ele pode optar, na hora que ele está adquirindo a aplicação, um determinado ciclo. Então, eu tenho o ciclo 1, o ciclo 2 e o ciclo 3. Veja a diferença entre eles. Lembra que eu falei para você que as atualizações são trimestrais. Então, como é que elas acontecem? Se eu, cliente, escolhi a atualização, o meu pacote, né, para o ciclo 1, o que é que eu vou ter aqui em contrapartida? De que cada primeiro mês do quarter, eu vou ser premiado com as atualizações. Então, veja, em janeiro, eu vou receber atualização, em abril, em julho e outubro. Daniel, por que você está falando isso? Por que seria importante eu ter esse mapeamento? Para você se programar, né? Para você avaliar e até os testes que você for fazer, para ver se aquelas melhorias, elas não afetam em absolutamente nada o seu core business, então o seu negócio de uma forma padrão, em especial as transações críticas, que se não acontecem, trava a sua operação, tanto de entrada e saída. Então, é aconselhável que você faça um mini cenário de teste. Se eu for elegível, ou se eu me selecionei para o segundo ciclo, então do que nós estamos falando? Todo o segundo mês de cada quarter, eu vou receber as atualizações. E assim também para o último ciclo, que seria o ciclo terceiro. Eu vou receber sempre no último mês de cada quarter, perfeito? Então, é possível fazer essa seleção no momento que você está adquirindo ali, ou você ainda pode optar por mudar, né? De repente, foi contratado, ninguém prestou atenção, digamos, nessa informação, e acabou selecionando por padrão o primeiro ciclo. Você fala, não, mas o meu business não se sente confortável com o primeiro ciclo. Ele está mais para o segundo ou terceiro. Então, é possível que você consiga fazer essa mudança de cadência, mas você não pode mudar ela todo mês, perfeito? Então, perceba que se eu escolhi janeiro no primeiro ciclo, no segundo eu poderia cair para a cadência aqui do ciclo 2, mas eu não posso ficar alternando, agora no 3 eu quero setembro, agora no 4 eu quero outubro, não é assim que funciona. E essa solicitação de mudança de ciclo, ela demora aí um mínimo, pelo menos um mês aí, você tem que prever esse seu pedido. Não é porque você pediu agora que não vai sofrer aqui as consequências de janeiro, por exemplo, se você está no primeiro ciclo. Tudo bem? Se você tem outros detalhes sobre essas informações aqui, você compartilha, eu gero uma errata aqui no próximo vídeo. Mas, a princípio, é o que está acontecendo aqui nos projetos. Daniel, beleza, entendi os ciclos aqui. Tem mais alguma atualização aqui dentro prevista? Tem. Você tem que casar esses ciclos que eu estou falando, aqui de primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles são os ciclos globais, perfeito? Só que eu também tenho os ciclos trimestrais de LACs, que são as localizações. Não especificamente Brasil, mas tudo quanto requer uma atenção dada para América Latina, América do Norte, Europa e outros mais, talvez você tenha um LACs aqui que influencia, perfeito? Como fica, então, essa visualização? Melhorei aqui para você tentar entender, perfeito? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de global, seguindo aquele ciclo que eu te falei, basicamente é toda primeira sexta-feira daquele mês que você escolheu, perfeito?
Se for do ciclo 1, é janeiro. Se for do ciclo 2, vai ser fevereiro. Se for do ciclo 3, é março. Então, a primeira sexta-feira do mês selecionado, do ciclo, você recebe no ambiente de teste a nova release. Tá? Então, provavelmente, como nós estamos gravando o vídeo aqui dia 8, alguns clientes já no seu ambiente de teste receberam a 23A, por exemplo. Já está aqui. Na terceira sexta-feira do mesmo mês, isso aqui é migrado para a produção. Então, perceba que você tem aqui do dia 6 até o dia, eu vou falar dia 19, você tem aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias, basicamente, para você testar e avaliar se aquelas modificações te atendem, se aquelas modificações são aplicáveis ao seu cenário, se aquelas modificações tiveram algum impacto positivo ou negativo para o seu dia a dia, tá bom? Lembra que eu falei que tinham 2 ciclos? O segundo ciclo, falando de LACS, basicamente ele sai na segunda quinzena de cada quarter, perfeito? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Segunda quinzena de cada quarter, aqui, ó, segunda quinzena do primeiro mês de cada trimestre, ou de cada quarto. Então, nós estamos falando basicamente que este ciclo de LACS, ele vai seguir aqui obrigatoriamente esse verde que está aqui, a primeira linha, o número 1. Então, a segunda quinzena de janeiro sai, a segunda quinzena de abril sai, a segunda quinzena de julho e segunda de outubro, perfeito? Então, tem esse adendo também. Tudo bem? Vamos fazer um caso prático aqui, até para você entender também como é que funciona e captura esses dados aqui para uma maior compreensão. Então, eu vou na aplicação aqui. Como é que vai funcionar, então? Então, você vai colocar aqui docs.oracle.com, tudo bem? Vai cair nessa página aqui. Nessa página, você vai acessar aqui a suíte, digamos assim, né, as aplicações que você está interessado. Vou dar exemplo em uma, mas se aplica a todas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em Financial. Você está vendo aqui que tem uma opção chamada Cloud Readiness What's New. Este cara aqui vai conter todas as novidades de Financial. Se eu clicasse em Procurement, é a mesma coisa. Supply Chain, é a mesma coisa. Então, clico aqui. Ele está abrindo uma outra página. Esses links todos eu estou colocando aqui no material, e aí eu te passo, tá? Vou tentar colocar em algum card aqui também, para facilitar a sua vida. Então, aqui, ó, Financials. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho Financials, Procurement, Project. Eu tenho todos eles aqui, poderia também navegar por aqui. Vou dar um exemplo de Financial. Financial, eu vou clicar aqui, ó. E aqui eu tenho uma tabela com todos os conteúdos desde a 21D. Existe outro link que ele pega da 21 para trás. Você consegue ver até a 19. Mas aqui eles acabaram consolidando da 21D para frente, perfeito? Então aqui você vai encontrar, por exemplo, batendo o olho aqui, eu sei que tudo que começa com 23 está falando do ano 2023. Tudo que começa com 22 está falando do ano 2022. E tudo que começa com 21 está falando do ano 2021. As letras aqui, aquela cadência que eu mostrei para você. A, primeiro quarter, B, segundo quarter, C, terceiro quarter e D, quarto quarter. Vão ter variações apenas nos meses de aplicação por conta da seleção da cadência do seu projeto e do seu cliente. Perfeito? Como é que a gente identifica, então, aqui o que é que tem de melhoria? Deixa eu dar um panorama aqui para você, para facilitar a sua vida. Ó, isso aqui acabou saindo aqui, ó, dia 2 de dezembro. Lembra que eu falei para você? Um mês de antecedência, acaba saindo ali, as melhorias já tem um cheiro, digamos assim, né? Sobre o que está acontecendo. Então, se você clicar aqui na 23, o que é que ele vai ter aqui, ó? Ele tem um resumo
ele vai ter uma visão geral, e à medida que você for descendo aqui, ele vai te explicando como é que funciona ali as atualizações, aonde você tem que ir lá no offering, verificar e etc. É bacana você prestar atenção no seguinte: existe um sumário aqui em Excel que você consegue descarregar essa matriz aqui para te ajudar a mapear os cenários que podem ser impactados, tá bom? Eu vou falar dessa planilha um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Aqui tem os dados e detalhes sobre a 23A. Neste bloco aí ele está falando, ó, essa atualização, por exemplo, ela terá impactos somente na parte de relatórios. Essa alteração, com esse precedente aqui, ela tem uma escalabilidade ou um impacto pequeno. Aí faço um parênteses, pequeno depende do ponto de vista. Eu vou explicar por que disso. E um outro aqui, ela tem um impacto numa escala maior, então ela tem um alto impacto, perfeito? Então ele vai dar aqui, ó, deixa eu tentar diminuir aqui, acho que não vai. Então, se você pegar aqui, ó, ele vai quebrar aqui por, digamos assim, subfamílias, tá vendo? E aqui ele vai dizer, ó, esse cara aqui tem efeito para relatório. Esse aqui, pouco impacto. Aqui, muito impacto. Tá vendo? Aí ele dá mais uma informação aqui, ó. Ready to use by end user. O que ele quer dizer aqui? Que esse cara aqui, ele já está ativo por natureza. Ele já está disponível, né? Já está habilitado, você não tem nenhum pré-requisito para ativar aquela nova funcionalidade. Diferente deste outro bloco, ó, é necessário que o cliente tome algumas ações antes do usuário final, quando ele fala antes do usuário final, antes do transacional acontecer. Então, aqui eu tenho setups complementares para ativar e trabalhar com aquela funcionalidade, outros aqui não, já estão ali vinculados. Segundo parênteses. Aí você tem que tomar cuidado, que é no tópico 2 que eu vou falar aqui, sobre que tipo de acesso barra roles você liberou para o seu usuário. Se for a standard, essas duas caixinhas estão falando a verdade. Se você fez uma custom, nós vamos falar disso mais para frente. Se você customizou os acessos para os seus usuários, então é possível que você tenha comprometido esta caixinha e esta. Mas eu vou falar no segundo tópico. Mas mantenha isso no seu radar. Então tá aqui, ó. Beleza. Tá tudo detalhado aqui. Vamos pegar um exemplo para você também entender o que é que você precisa analisar das informações que estão aqui. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro tópico aqui, que está falando do CMK, tá? Então, o pessoal de localização, no fim do ano passado, falou para a gente sobre isso. Esse aqui, recebendo nota fiscal de frete de outros serviços, por exemplo. Então, ele mostra aqui a telinha, ele faz um comentário, explica um pouco sobre a funcionalidade, e é importante aqui os blocos, tá? Então, ele vai detalhar um pouco o que é aquela nova funcionalidade. Importante para você, quais são os passos necessários para ativação dela. Então, quando você encontrar isso aqui, ó, you don't need to do anything, ou seja, você está tranquilo, porque você, em teoria, não precisa fazer absolutamente nada. Já vai ser aplicado e você consegue usufruir isso aqui. Aqui entra um ponto de atenção, roles e privilégios. Você precisa verificar se os usuários possuem estes tipos de acesso ou privilégios. Então, ele dá um combo aqui de opções para você dar uma olhada ali, que são requeridas para você trabalhar. Por exemplo, aqui, ele está passando duas job roles aqui, pré-definidas para você trabalhar com isso aqui. Uma do CMK e a outra de supply chain. Então, essa dinâmica que eu te mostrei, ela é aplicável a todo e qualquer tópico, tá? Então, se você for para o segundo tópico, aqui, ó, a mesma coisa. Ele vai comentar a melhoria, ele vai avisar você sobre os passos para ativação,
vai te dar algumas dicas e considerações que você deve levar em conta e vai falar também sobre as roles aqui. Falar, então tá tranquilo, Daniel, depende. Deixa eu mostrar uma outra aqui para você ficar um pouco atento. Deixa eu achar uma aqui, peraí. Estou falando aqui da 23A, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Join Venture. Então, se você for trabalhar com a funcionalidade de Join Venture, é apenas um exemplo que se encaixa a todos os outros, tá? Lembra aquele Steps to Enable? Ou seja, quais são os passos que eu preciso para habilitar esta funcionalidade aqui, ó? Aqui já é diferente. Perceba que aqui ele está falando para você, bem, se você vai trabalhar com isso aqui, você vai precisar ativar determinadas coisas, você vai ter que fazer este setup aqui, acessar essa tarefa e etc. Você também vai precisar adicionar essas roles para você. Perceba a diferença? Então, esse é um tipo de approach, um tipo de abordagem bacana para você dar uma olhada. O que eu recomendo, e aí você comenta aqui para mim, se você tem outro tipo de abordagem, o que eu recomendo é você analisar esses caras, avaliar se alguma mudança ela é aplicável ao seu cenário, e uma vez sendo aplicável, você realizar os testes de regressão para que não tenha impacto em outros tipos de transação. Perfeito? Então, a dinâmica aqui é a mesma para financials, que é isso que eu mostrei, supply chain e procurement. O que eu fiz e vou compartilhar com você, de repente te ajuda, tá? Eu vi esse quadro do Excel e senti falta de duas informações. Pode ser até que você tenha sentido falta de outras. Eu vou te mostrar aqui, ó. É o mesmo Excel, tá? Eu baixei ele clicando ali no link, mas o que eu fiz? Primeiro, o que foi que eu agreguei aqui que pode ser interessante para você? Essas duas colunas que você está vendo aqui, ó. Vou mudar a cor aqui, ó. Pronto. Essas duas colunas. Por quê? Porque aqui eu acho importante você saber se aquela modificação, primeiro, tem passos para ser ativada, porque já é digamos assim, um termômetro para você avaliar aquilo, perfeito? Segundo ponto que me parece ser extremamente relevante e pode te ajudar aí a definir como montar, né, o seu cenário ou os cenários para você validar as regressões, né, os testes de regressão, é esse roles e privilégios. Eu coloquei aqui uma contagem de possíveis roles e privilégios que você tem que agregar aí para os usuários. Claro que esse número aqui pode ser, sei lá, exponencial, porque lembra aquilo que eu comentei? Se você está usando a responsabilidade core, né, a role core, então talvez você mexer em uma exponencie para todas. Se você criou uma custom role, nós vamos falar aqui na sequência, e acabou abrindo, por exemplo, contas a pagar em 3 roles customizadas, talvez você tenha que mexer nas 3, tá? Então é um ponto de atenção. Essa planilha aqui, eu voltei até a 22A. Então, 22A para frente, eu fiz a mesma dinâmica aqui. Depois eu mostro onde que ela está para você usar. Se for útil para você, essas duas informações aqui, se te facilitar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. E aqui eu estou mostrando esse ciclo de atualização, né? Esses dois pontos que eu acabei de comentar com você aqui, sobre onde estão, e também aqui o caso prático que a gente acabou de fazer, né? Dá uma olhada lá nas atribuições, nas melhorias, e aí você tem que seguir aquilo versus o que está sendo recomendado, né? É para ativar? É só para fazer um teste? Já nasceu ativo, então eu só preciso criar um cenário para ver se está funcionando ou não, e etc. Provavelmente também, interessante ainda em casos de uso, é interessante você dar uma olhada nisso aqui, ó. Quando você estiver na sua instance, seria interessante você homologar ou confirmar
se na sua instance, por exemplo, qual é a versão que você está. É esse caminho aqui, ó. Eu ainda estou na 22D. Provavelmente essa semana aqui devem sair instances novas aqui na parte do demo.oracle cloud, né? Provavelmente teremos em breve aqui já as releases 23C. 23A, né? C é só no terceiro quarto. Perfeito? Então você consegue verificar aqui, ó. Então, esse é o primeiro bloco de informações relacionadas a releases, tá? Um caso prático, dando uma olhada e navegando ali na documentação, e outro caso prático, vendo que versão que está. Existem, é claro, fóruns e vídeos que a própria Oracle vai divulgando o que tem de melhoria, então ela provavelmente agora nesse mês de janeiro já vai começar a soltar esses vídeos aí falando sobre as melhorias, dando dicas de parametrização e etc. Então é importante você se manter conectado também com esse tipo de detalhe, perfeito? Então o que a gente viu até agora? A gente viu a release e o caso de uso de release, como consultar a documentação, como eu baixar todo o material dela, aonde que ela está, o que eu preciso ler ali de informação para eu poder me planejar na minha empresa, na aplicação, em testes de regressão e outros pontos, perfeito? Nesse terceiro tópico, o que eu quero falar aqui com você? Eu queria falar sobre roles, né? No primeiro vídeo, a gente não tem muito tempo para falar, porque já tem um conteúdo extenso, mas me dou aqui a permissão de detalhar um pouco mais para você que ainda tem dúvida de alguns conceitos, porque isso mudou bastante, e para você que quer conhecer um pouquinho mais essa dinâmica aqui, tá bom? Então me segue aqui para a gente dar uma olhada aqui na parte de roles, perfeito? Primeiro ponto aqui falando de roles, quais são os componentes da role? Eu tenho aqui, vou falar em resumo, eu tenho aqui 5 grandes componentes aqui quando eu estou falando de role. Tá? Posso ter outras derivações, outros detalhes, mas acho que esses 5 aqui já nos atendem bastante o esclarecimento dele, perfeito? Então, o que eu vou ter aqui? Quando eu estou falando de role, eu tenho um pacote de informações que ele vai me falar sobre, né? Eu tenho definições e etc. Function Security Policies, já vou falar sobre elas, tá? Sobre todas essas aqui eu vou entrar no detalhe. Data Security, a parte de hierarquias, segregação e a própria parte de usuários. Vou entrar em detalhes em cada um desses aqui para você se sentir confortável também. Antes da gente entrar, vale a pena um esclarecimento para você. Quando a gente está falando de roles, assim como você fez, eu vou abordar isso também numa próxima sessão. Existe todo um rito com relação a projeto, né? Desde a venda até a entrega. Então, você tem vários passos, vários processos, várias checagens, vários testes para poder estar fazendo ali um projeto. E você tem também, dentro de tudo isso que eu falei, você tem a parte de questionário. Geralmente o pessoal levanta ali os questionários para avaliar como é que ele vai parametrizar o seu módulo ou a aplicação como um todo. Perfeito? Tudo isso que eu estou te falando, a gente vai entrar em mais detalhes numa sessão futura. Mas só para te dar um pano de fundo. Dentro desses questionários, é importante você também colocar ali este ponto aqui, que é o controle de acesso com base em função, para avaliar como é que a empresa trabalha com isso. Exemplos. Quem são os meus usuários? O que é que eles fazem? Então, o Daniel, quem é o Daniel? Daniel é o cara que trabalha com gestão de patrimônio. Eu estou respondendo quem e o quê. Que dados que ele costuma acessar? Ele acessa o patrimônio de todas as empresas do grupo, supondo que eu tenha um conglomerado. Ou ele acessa todos os ativos e patrimônios da matriz e de todas as suas filiais.
Entendeu a importância de você fazer esse tipo de pergunta? Por quê? Porque baseado nesse seu controle de acesso, você consegue avaliar se as roles que a aplicação te dá permissão, que são a padrão, basicamente, elas atendem a esse critério. E ou se você precisa customizar algumas roles para atender determinados pontos. Customizar roles, o que quer dizer? Quer dizer que eu não optei por usar a padrão e por alguma razão, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na frente, eu criei um pacote de acessos, né, de permissões próprio daquele cliente. Tá? Então, basicamente, é isso. Vamos falar em cada um deles, só que antes de falar de cada um deles, é importante te dar um outro pano de fundo. Então, vamos voltar aqui para a aplicação. Falando especificamente de roles, antes de eu entrar em cada conceito, eu quero fazer duas coisas com você. Primeiro, eu vou entrar aqui em All Books, eu estou em Financials, tá? Vou entrar aqui em All Books. Eu gosto de ir por esse menu aqui. Esse aqui eu não curto muito, tá? Porque esse aqui eu acho mais objetivo, ó. O que eu quero te mostrar aqui? Tem um bloco chamado de segurança. E aqui, por exemplo, ó, Financials. O que está me falando aqui, este link aqui, eu também vou colocar aqui nas descrições, vou tentar pôr no card aqui também, tá? Estou pegando de Financials, mas, de novo, tudo quanto eu estou fazendo um exemplo, ele é replicável às outras frentes. Procurement, a partir de projetos, a partir de supply chain, a partir de manufatura, tá? São todos aplicáveis também. Perceba que tem um documento aqui que ele vai listar para você quais são as roles. Ele cita conceitos de roles, uma visão geral de roles, duties, e aqui ele vai abrir para você quais são, por exemplo, aqui, ó, deixa eu separar aqui, ó, o pacote de roles liberada, por exemplo, para contas a pagar. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 5 roles já prontas para a utilização no contas a pagar. Tenho 1, 2, 3, 4 de receivables. Eu sei até que tem mais, porque tem umas de billing lá para baixo, provavelmente. Então, aqui, começando com receivables, eu tenho 4. Ativo fixo, eu tenho 1. Então, se você for clicar aqui, então vale esse contexto aqui para a gente poder entender, ele começa explicando ali. Então, cliquei na primeira. O que ele está falando aqui? Ele está falando para mim de uma role de contas a pagar, supervisor do contas a pagar. E aí, o que ele vai falar aqui para mim? É o indivíduo, ou é um acesso individualizado, responsável pela criação de notas do contas a pagar. Quando a gente fala de invoices, não é só nota fiscal falando Brasil, né? Outros tipos de documento. Claro que esta página aqui, você pode usar o tradutor aqui, ó. De repente te facilita, né? Você pode usar a extensão do Chrome ou pode usar aqui. Ele mudar aqui. Pronto, ó. De repente é mais fácil para você entender, ó. Hierarquias de papéis e etc. Então, por que eu estou te mostrando isso? Primeiro, para você entender que já existem coisas prontas, e segundo, para você entender também de que as hierarquias que nós vamos falar aqui dentro de roles já estão aqui, ó, citadas. Então, ele vai falar sobre role hierarchy, ele descendo aqui, ó. Então, esse cara aqui seria uma espécie de guarda-chuva que está atribuído a esta role, que dá permissão para determinadas ações. Então, ele vai falar aqui sobre as duties, que seriam basicamente os acessos, as obrigações, as responsáveis, o detalhamento das tarefas que você tem aqui. Os privilégios nós vamos falar sobre eles aqui um pouquinho mais para frente, é extremamente importante você saber disso. E descendo mais aqui também, você vai ter o Data Security Policy, tá bom? Então, você vai ter tudo isso nessa documentação aqui, que eu vou deixar o card por aqui.
Então, eu vou abrir a aplicação e vou comentando aqui com você um caso prático para você entender aqui, perfeito? Então, vamos lá, ó. Vou lá em ferramentas, console de segurança. Aqui ele vai dar um warning, ok. Ó, role está aqui, tá vendo? Então, aquela role que está falando no documento, por exemplo, eu poderia consultar ela aqui, ó. Accounts. Era payables, né? Ó, tá vendo? Account payables invoice supervisor. Eu vou entrar nela aqui para a gente ir entendendo. Deixa eu abrir aqui só para te dar um flavor, digamos assim. Então, aqui você vai ter a consulta daquelas roles que estão citadas no documento da Oracle, estão todas aqui, só você pegar aquele nome e pesquisar aqui. Ela vai ter um código, nome, código e descrição. Aqui dentro, ela vai ter as roles que estão associadas, né? Eu posso ter dentro de um acesso, alguns subacessos, digamos assim, que me dão permissão de fazer. Por exemplo, aqui nessa, eu, como contas a pagar, poderia ter permissão de ver as ordens de compra. Lembre-se que a ordem de compra não pertence a contas a pagar, pertence a procurement. Mas eu poderia ter permissão de visualizar elas aqui, tá bom? Então, poderia ver também o privilégio, os acessos que eu tenho, se eu posso salvar o registro, se eu posso consultar, se determinadas funções que aparecem na tela para mim estão ativas ou não estão ativas. Esse cara aqui vai me ajudar, tá bom? Tem uma outra opção, que se você mudar aqui, ó, de privilégio para user, você consegue ver também, ó, essa é a role principal, essa que eu estava consultando, tá bom? E eu consigo ver por aqui, ó, quem são os usuários que estão atrelados a ela. Olha lá, ó. Isso vai te ajudar no tópico 1 e 2 que a gente comentou, de releases, porque lembra, se você vai lá no mapa e fala que vai ter mudança para a role Account Payables Invoice Supervisor, você aqui já consegue ver um impacto para os usuários. Bom, eu vou ter pelo menos aqui, ó, uns 10 caras impactados com isso, tá? É diferente se você consultar aqui e não tiver ninguém, porque você criou uma custom. Aí você teria que chamar custom aqui para poder localizar o usuário, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer um exemplo com você, passo a passo daquele conteúdo. O que eu quero fazer aqui? Eu vou procurar uma role chamada employee. A role de employee, ela é uma role abstrata. Ela existe aqui na aplicação e ela te dá vários tipos de privilégio, vários tipos de permissão. Essa aqui, ó. Tudo começa com hora, tá? Employee. Ela vai te dar vários permissionamentos para o que você já tem contratado e de coisa que até você nem contratou. Eu vou falar sobre isso. Então, o que eu quero fazer aqui com você? Eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou gerar uma custom role sobre employee e, em paralelo, eu já vou falando passo a passo o conteúdo dela aqui com você, tá bom? Porque aí a gente já mata os dois conceitos de uma vez só. Falando especificamente aqui de custom role, o que eu preciso fazer? É recomendado, se você for ler as documentações, inclusive as que eu coloquei no final da apresentação, de que você jamais comece do zero a criar uma role. Dá muito trabalho. O que é indicado é que você gere uma cópia de uma role base que você identificou e a partir dessa cópia você consiga aí fazer aquilo que você se propôs com relação a aquela custom role, né? A customização, ou vamos falar assim, personalização, extensão, o termo que melhor você achar, tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Estou consultando uma role padrão, um acesso, né, um perfil de acesso já definido. Esse perfil está lá na documentação. Uma vez que eu encontrei ele aqui, o que eu quero fazer aqui? Ó? Esses que são padrão da aplicação, você não tem permissão de edição. Por mais que apareça aqui, você não consegue mexer. Você não consegue ir movendo ou melhorando ou outra coisa dentro dele. O que é indicado? Tudo que vier padrão, não mexa, gere uma cópia. Para gerar uma cópia, eu vou nessa segunda opção aqui, ó, de
copiar a role, essa role aqui. Então, o que ele vai oferecer para você quando você clicar na opção de copiar? 2 pontos. Copiar o topo das roles ou copiar a role e todas as funções herdadas. Tá? Esta daria mais trabalho por conta que ele vai levar 100% de tudo e mais complexo. Então, eu vou partir nessa aqui, ó. Quero que ele pegue só a estrutura básica dessa role aqui para eu poder seguir. E aí, mais para frente, a gente fala sobre isso. Vou clicar aqui, e aí eu vou falando para você. Ó, eu vou falar detalhadamente sobre esses passos aqui, tá? Do 1 ao 7. Primeiro passo aqui, eu nem coloquei PowerPoint porque é muito simplista. Então, o que que eu vou ter aqui? Primeiro, o nome da role, perfeito? Então, você pode colocar aqui, ó, underline, custom, tá bom? Vou colocar DD aqui, porque se alguém estiver criando também nessa instance, já fica aqui que esse seria o meu. Então, essa seria a extensão. Aí você precisa ver a convenção no projeto que você está, se você vai agregar, por exemplo, o prefixo da empresa ou do conglomerado que você está trabalhando, underline, mais o nome da role, ou se vai tudo para o final, tá? Então, são convenções aí, seria bom adotar uma para todo mundo fazendo o projeto, para não ficar bagunça. Segundo, ele vai pedir um código ali. Eu estou reaproveitando o próprio código que ele gerou, e esse aqui tem que ser tudo em maiúsculo, tá? E vou colocar aqui, ó, aquilo que eu te falei também. Você precisa ver se o prefixo é antes ou vai ser um pós-fixo. Aqui, a categoria, ele já me trouxe, como eu copiei de employee, ele já me trouxe aqui. Mas eu posso ter outras categorias aqui dentro. Posso ter umas de financial, posso ter outras que são abstratas, e por aí vai, tá? Então, dependendo do grupo que você selecionar, volte lá no contexto do manual para dar uma olhada aqui, a que categoria ele se refere, perfeito? É uma role pré-definida? Essa aqui é uma role padrão que eu estou criando agora, então não vou marcar isso aqui. E aqui eu estou definindo a descrição para alguém entender do que se trata esse conteúdo aqui. Tudo bem? Então não tem muitos detalhes aqui, talvez o mais relevante seja este cara aqui que vai mudar de acordo com a aplicação que você está mexendo. Uma vez definido esse cara aqui, você vai em Next. Aí nós vamos para o ponto 2 aqui, que são Function Security Policies. Então vamos falar um pouquinho dele aqui, ó. Deixa eu projetar aqui, ó. Então vamos lá. Lembrando, né, como nós vamos passar todos aqueles pontos, o que que nós estamos falando aqui especificamente sobre este componente, né? O passo 2 aqui, que são as Function Security Policies. Basicamente, você pode traduzir elas como privilégio. Então, este cara aqui, ele vai ser o seu indicador de quais são os privilégios, que tipos de permissões você vai ter ou vai revogar, porque você também pode fazer isso, né? Como eu estou partindo de uma cópia, eu posso revogar. Já vou mostrar ali como. Que tipo de ação eu posso ter ali dentro daquela role, né? Ela vai me permitir acessar botão, criar o documento, salvar o documento, deletar o documento, vai permitir fazer algum tipo de trâmite ali no front-end daquilo que eu estou transacionando. Então, esses privilégios todos, você precisa ponderar o que você quer colocar ali dentro. Uma vez que eu estou copiando o que já existe na aplicação, é um ponto que, em teoria, eu não devo me preocupar agora. Mas nós vamos voltar a falar desse cara aqui lá no caso de uso, tá bom? Eu vou voltar a falar sobre ele no caso de uso. Por enquanto, apenas para que você saiba, são os privilégios concedidos ou revogados que aquela role terá para fazer determinadas funções, atribuições, habilitações de botões, etc, etc. Para isso que serve esse cara aqui, perfeito? Então, vamos voltar na aplicação aqui. Uma vez voltando na aplicação, como eu falei para você, ó, eu vou manter o que está aqui, mas suponha, por exemplo, que eu não queira aqui, ó, permitir acessos internos ao site de carreiras, tá? Vamos supor, esse cara aqui não faz sentido para mim. O caso de uso eu vou detalhar um pouco mais, mas só para você entender.
Se esse cara não faz sentido, eu já poderia aqui nascer com essa custom role revogando ele. O que é o revogar ele? Eu clico nesse delete aqui, ó, e arranco ele fora. Tem certeza que você quer apagar isso? Tenho. Então, eu posso partir desse princípio. Eu gero uma cópia e depois eu analiso para ver se aquilo que está ali dentro me atende àquele requerimento que a gente viu lá, daquele mapeamento usuário, quem, o que e que dado ele vai acessar, se atende esse requerimento aí por questão de segurança, tá bom? Mas eu vou voltar a falar nesse tópico aqui, tá? Só para deixar claro aí para você. Então, o primeiro ponto é esse, as definições aqui que eu tenho. Como eu estou gerando uma cópia, eu revoguei um caso só de exemplo para você, não vou mexer nos outros, eu poderia até fazer o inverso, né? Por exemplo, a gente tem, naquela primeira parte que a gente viu de releases, eu poderia acrescentar aqui alguma por conta da documentação que me pede. Então, eu deveria saber aqui qual que é o privilégio que eu preciso agregar aqui para citar aqui, tá? Vou pegar um qualquer aqui, sei lá. Supply chain. Tá vendo? Ó? Eu tenho job roles aqui. O que são job roles? Já tem a role definida para uma determinada tarefa, para uma determinada posição de trabalho. Tá? Já tem aqui. Ou outras roles aqui, ou privilégios, tá vendo? Então, ele acaba, dentro desse conceito de privilégios, fazendo um híbrido e trazendo várias informações aí que você acaba achando que são todas separadas, segregadas, não tem relacionamento entre elas, mas veja aqui, né? Ó, eu tenho, para essa definição que eu estou fazendo aqui de privilégios, que é a política de segurança, eu posso ter as minhas job roles, que já são definidas, as minhas duty roles, né, as minhas obrigações ali com relação a determinadas tarefas que eu tenho que fazer, ou determinados privilégios aqui, tá? Não vou mexer em nenhum, é só para te mostrar. Uma vez que eu terminei isso aqui, eu não tenho mais detalhes aqui para continuar, nem nesses resources, eu clico aqui, vou para o ponto 2, ou 3, tá? Quando eu estou falando do ponto 3, o Data Security Policy, esse é extremamente importante você conhecer, porque é aqui que você vai avaliar se aquilo que você liberou no passo 2, ele é aplicável o quê? À sua business unit, ele é aplicável ao seu ledger, ele é aplicável a que tipo de detalhe, né? A todos, a só um determinado conglomerado de empresas. Então, esse data security, ele vai fazer essa segregação e separação entre as entidades que você tem ali. Pode ser a sua enterprise, pode ser o seu ledger, pode ser sua business unit, pode ser sua organização de inventário, pode ser sua organização de custo, pode ser seu livro de ativo fixo. Então, ele abre as opções aqui. Aqui já está pré-definido, né? Então, quando foi criado, por exemplo, ó, ele está pegando por person, ele está pegando por... Deixa eu descer um pouquinho aqui para você ver, ó. Ele vai pegar... Deixa eu colocar aqui, ó, business, por exemplo. Business. Esse aqui não vai vir nenhum, porque esse é de employee. Mas se você pega, por exemplo, de contas a pagar, ele vai vir aqui de business, de ledger e outros mais. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Ó, por funcionário, por exemplo, tá? Por região e por aí vai. Perfeito? Então, eu tenho essa segregação, ó, por delegação de role, tá vendo? Então, esse de employee aqui é uma das roles que eu preciso, por exemplo, estou saindo de férias, quero delegar todos os meus fluxos de aprovação para outra pessoa. Eu preciso ter um privilégio aqui de delegação para poder ter esse tipo de ação. Então, esse é um cara que me ajudaria nesse contexto. Então, esse Data Security, ele vai me ajudar exatamente com essa perspectiva, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, para você,
aquela role que a gente estava vendo lá na documentação da Oracle, que é Account Payables Invoice. E aqui eu consigo demonstrar para você que o Data Resource também poderia ser feito por BU. Tá vendo ele aqui, ó? Ou aqui ele abriu um outro, ó. Então ele abriu por Purchase Document Header. Então este cara aqui vai ser o meu controle, digamos assim, de tráfego de dados, dando ou revogando permissões para aquele conjunto que está inserido. Nesse caso, eu estou criando uma role que vai ter um contexto de segurança, que é esse cara aqui, né? O Data Security Policy, que junto ou em conjunto me dará permissão ou não de fazer determinadas tarefas. Perfeito? E são esses acessos, consultar a nota de uma entidade em outra, entrar com nota, visualização, impressão de documentos e outros mais, tá bom? Até o de férias que eu comentei com você agora há pouco. Então, esse é o Data Security. Vamos para um outro cara aqui, vamos voltar para a aplicação. Esse aqui eu poderia revogar ou não, agregar ou não. Vamos falar dele no caso de uso, eu vou seguir em frente aqui. Então, nesse aqui eu não vou mexer em nada. Você pode ir no 4 por aqui ou andando, ou clicando no Next, tá? Aí tanto faz. Se eu clicar aqui ou clicar aqui, vai dar na mesma. Eu estou no 3, estou indo para o 4. As hierarquias aqui, tá? Eu já tenho algumas definidas, poderia agregar outras, tá? O que é que ele me fala aqui com relação a este conteúdo de Role Hierarchy? Esse processo de Role Hierarchy, ele vai me ajudar porque ele trabalha numa espécie de estrutura em árvore, que ao invés de eu ter que ficar colocando os privilégios a privilégios, detalhamento a detalhamento, eu consigo fazer, digamos assim, por pequenos grupos, né? Então, eu coloco aqui uma Role Hierarchy e já tem um combo de informações aqui, e ele já sabe do que se trata. Você lembra na documentação que a gente estava consultando agora há pouco? Dá uma olhada na documentação, quer ver? E este cara aqui, ele tem uma Role Hierarchy, ó, Account Payables Invoice Supervisor. E o que foi colocado debaixo desse cara aqui? Olha a árvore que foi montada e você poderia reaproveitar, digamos assim, né? Ó, colocou a parte do CMK aqui, a parte do Collaboration aqui dentro, colocou a parte de Reporting, colocou a parte de Importing, colocou as próprias derivações do contas a pagar, revisão da contabilização aqui lá no Subledger, consultas e relatórios do Subledger, outros tipos de consulta e permissões de upload aqui para dentro do contas a pagar, ou seja, você pegar algum documento e mandar para dentro do contas a pagar. Tudo isto está debaixo de uma Role Hierarchy, que é esse cara aqui, tá? Então, ele já contém esses recursos para facilitar a sua vida com relação à parte de roles, perfeito? Uma vez entendida aqui a parte de hierarquias, que é um grande guarda-chuva que vai me ajudar aqui, eu também não tenho outras ações a serem adicionadas aqui. Volto a falar nele no caso de uso. Um outro ponto a ser abordado aqui na criação da role é o Segregation of Duty. O que ele tem aqui? Ele faz a garantia ou ele me dá a permissão de verificar se quando eu estou criando uma role, aquele usuário não está ficando com acesso que lhe permita fazer coisas do começo ao fim. O exemplo que eu estou dando aqui é um usuário. Criei uma role que vai dar a permissão para o usuário entrar com a nota e pagar a nota. Isso é um risco, né? E naquele questionário, naquele mapa de quem, o que e que tipo de dado, ele é considerado um risco para a companhia por conta dos SOCs, né, a segregação de acesso e os permissionamentos. Tem empresa que a gente está fazendo projeto que ela não segue os SOCs, mas as boas práticas dizem, para você evitar fraude, erro e outros tipos de coisas, de que uma pessoa não deveria ter todos os acessos. Eventualmente, se o business está começando, já tive notícia aqui, o business estava começando, tinha uma pessoa no financeiro e ela cuidava de tudo. Não é que ela tinha uma role com todos os acessos, ela tinha todas as roles, é diferente.
até que o negócio fosse estruturado e tivesse mais gente ali trabalhando com ela. Então, este componente aqui me dá esse tipo de visibilidade. Então, ele vai fazer uma crítica com relação à role que eu estou definindo aqui, perfeito? Então, esse cara aqui, ó, não tenho nada, você poderia checar aqui para ver se tem algum ponto de atenção que o sistema tem encontrado, não encontrou nada. Aí eu vou para o ponto 6. O ponto 6, ele pode ser abordado de duas formas, aqui nessa tela direto ou numa outra tela que eu já falo para você. Basicamente, é para você agregar quem são os usuários que vão usar essa role que você está criando, perfeito? Eu não preciso fazer por aqui, eu posso fazer lá no console de segurança, na parte de usuários mesmo, tá? Então, posso deixar em branco. O último ponto aqui é o 7, ele vai te dar um resumo de tudo isso. E aí você vai dar um submit close. Ok. Quando você terminar de criar um role, é interessante você dar uma olhada nisso aqui. Você viu que ele gerou ali um número? Você tem que aguardar ele terminar a compilação. Tá vendo aqui, ó? Você criou a role, beleza. Quando você criou ela, ele vem aqui em Administration, dá uma olhada aqui, ó. Roles. E tá vendo aqui, ó, roles, copy status. Aqui você pode ver o prefixo da role, já está definido aqui, né? Mas para nós aqui, ó, isso toda vez que você criar alguma role nova, né? O que ele vai assumir? Então, por exemplo, eu criei aquela do, ó, employee, ele ainda está em processamento, tá vendo? Então não adianta eu já salvar e já sair atribuindo ela enquanto ele não terminar aqui, ó. Eu vou atualizar aqui, ó, está em processamento. Então, extremamente relevante. Terminou de criar role, ele disparou um processo. Acompanhe esse processo até ele finalizar aqui. Aí sim, você tem um complemento a fazer antes de seguir em frente. Uma vez completado o processo da cópia da sua role, que você vai confirmar aqui, o meu completou, ainda tem algumas tarefas que precisam ser executadas, tá? Então, você vai vir aqui, ó, no menu de Setup Maintenance e vai consultar essa tarefa aqui, ó, para você completar os dados. Aqui, ó, vamos dar para Financials, mas o Procurement também tem esse acesso, tá? Você vai localizar aqui Users and Security. E aí aqui dentro, ele abrir aqui, ó, tem Data Role and Security Profile. Você vai acessar ali aqui. Aí aqui você vai localizar a sua role, a minha Employee, dá um search. E uma vez localizada, você vai clicar aqui em editar e vai completar os dados com relação, deixa eu abrir aqui que eu te mostro, a esse critério de segurança que está aqui, tá vendo? Eu tenho alguns detalhes aqui. Ó, se eu permito que essa role possa fazer aquele trâmite de delegação, que eu não vou mexer em nada, o coração está aqui no 2, ó. Ele está me dando só um warning aqui, porque eu gerei uma cópia, então pode ser que eu tenha que revogar alguma coisa ali, etc, etc. Então, eu tenho aqui alguns grupos, ó, de critério de segurança, digamos aquele meu Data Security, né? Mas aqui ele está muito mais genérico do que naquela transação que a gente viu, é que ele vai perguntar para mim, o Organization Security Profile, você vai vincular ele a uma organização, a uma hierarquia de organização, a uma classificação, a uma lista, posição das pessoas aqui, você também vai travar elas em algum critério. Eu vou colocar de forma genérica, mas veja que você criando uma nova role, você tem algumas atribuições aqui com relação a data, a essa parte de data e roles, a parte de security, que você pode restringir esses acessos, perfeito? Além daqueles que você já viu, eu posso fazer por aqui também. Eles se complementam, né? Aqui eu vou colocar ver todos, ó, eu poderia travar numa determinada organização. Então crio o role e falo, ó, esse cara aqui só pode ver esse cara. Então eu vou vincular todas como tudo de tudo, tá? Deixa ele liberar aqui.
Aqui é a mesma coisa. View all positions. Ó, view all positions. Country. Você também poderia criar uma restrição de país, por exemplo, né? Se você está fazendo um projeto internacional. Aquele nosso Legislate Data Group, que é criado quando você faz o Rapid Implementation, isso a gente vai ver lá na frente, né? Também poderia fazer a seleção dele aqui. Ó. Ele também pode ser segregado por país, tá? É recomendado, inclusive. Aqui em Person Security também. Vou colocar um View All. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um outro. View All Record. Esse aqui, ó. E por último, tipo de documento que está aqui embaixo. Que aí a gente vai pôr View All Document Type. Tudo isso aqui você vai preencher de acordo com o requerimento do seu negócio. Estou te dando apenas um exemplo, mas passando pelo processo como um todo para que você entenda, tá? Então vamos lá. Aqui ele abriu, tá vendo? As opções A, B, C, D aqui. Neste cara, eu não vou preencher nada adicional ou mexer aqui, tá? Dependendo do critério que você colocar, lembra, ó, se você personalizou por país, por LDG, por person, etc., você teria um complemento a mais aqui. No meu caso, eu não tenho. Eu vou clicar aqui, ó, em Next. Vou até o fim aqui, ó, e vou clicar, vamos ver se ele deixa. Porque aí ele volta para o menu principal, que eram só 4 opções. Beleza, voltou. E aqui sim, aí eu dou um Submit. Terminado esse processo, eu vou clicar aqui em Done. E aí eu vou ter que rodar aqui alguns jobs para ele sincronizar tudo isso que ele fez, perfeito? Então eu vou aqui no sanduíche ou hambúrguer, vou aqui em Schedule Process, e aí eu vou chamar uma tarefa, o nome dela é esse aqui, ó. Eu vou rodar esse cara para ele poder sincronizar tudo isso que a gente fez. Ver se ele tem parâmetro. Ok. Depois dele terminar esse aqui, essa instância está devagar, tá? Depois que ele terminar, eu vou te mostrar aqui o que mais você precisaria rodar. Ó. Execute nessa ordem que eu vou te mostrar aqui. Ó. Primeiro esse cara, quando acabar esse que a gente acabou de colocar, o import user enroll. Executa ele e espera ele acabar. Acabou? Você roda esse cara aqui, ó. Retrieve esse cara. Acabou? Você roda esse penúltimo aqui, ó. Pending LDAP. E acabou os dois, você roda esse último, tá? Sempre que você atribuir o acesso a alguém, você não precisa rodar os 4, mas pelo menos esses 2 aqui são recomendados, tá? A Oracle vai falar que são os 3, mas os 2 aqui, no geral, atendem. Último caso, você roda o terceiro, mas não precisa rodar os 4. Esse import user é somente para quando você criou esse acesso e fez toda essa dinâmica nova, tá bom? Eu tenho mais conteúdo para passar, mas eu estou de olho no horário aqui, não quero estourar mais de 1 hora para cada vídeo, porque o que eu queria te mostrar aqui na sequência, como é que a gente vê que permissões aquela role está dando e como é que eu desfaço algumas permissões. Vou deixar um exemplo aqui para você, para aguçar sua curiosidade e você continuar assistindo nossos vídeos aí. A role de employee, por exemplo, ela dá permissão para a edição de BI, por exemplo, né? Eu não posso ter um usuário editando BI, ele pode rodar os relatórios do BI, mas não poderia editar. Então, o que a gente viu aqui? Eu tinha separado 2 casos de uso, por conta do tempo eu não vou seguir com o segundo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. O primeiro caso de uso é a criação de uma role nova, partindo de uma cópia, então esse é o primeiro caso de uso. O segundo, eu vou gravar na próxima sessão, ele vai te dar permissão para você visualizar as permissões que aquela role, a nova que a gente criou, está dando, e até para você controlar os acessos, revogar acessos, porque ele dá uma listagem bem completa
para você seguir com essa revisão das roles. É extremamente válido para quem está usando o Custom Role, tá? Eu mostro aqui. Tem esse note aqui para você baixar o material, porque você vai precisar baixar algum conteúdo para poder subir, mas eu mostro isso com calma. Se você não achar o patch, eu deixo disponível também aqui. Agora, por último, então a gente viu todos esses conteúdos aqui. Você tem aqui, além disso, você tem material complementar. Sempre que eu passo aqui, não é nada definitivo, uma ajuda para que você saia do fundamental e estude por conta própria e se aprofunde nos assuntos. Então, por isso que tem os links aqui. Eu também coloco os materiais que eu estou gerando, passo a passo aqui, vou colocar lá na página, já vou falar sobre isso. Então, você tem essa parte aqui são os documentos da parte da release, né? Todo o conteúdo de release está aqui. Na sequência, você tem todo o conteúdo das customs roles, né? As melhores práticas, recomendações, guias, vídeos do próprio Video Hub e a minha página. Deixa eu entrar na minha página para mostrar para você. A minha página, o link está aqui no card também. Eu vou pedir para colocar o link por aqui no card. O que a minha página tem? Ela está em inglês, mas você pode traduzir com o tradutor do browser, isso não é o problema. Você vai ter aqui as explicações sobre o primeiro vídeo, você vai ver aqui as navegações, como acessar, tem como se fosse um passo a passo aqui dos conteúdos, os menus, né, as funcionalidades. Eu ainda estou construindo e preciso de tempo para isso. Além disso, você tem aqui, por exemplo, as roles que a gente falou, né, alguns contextos aqui de roles abstratas, job roles, data roles, que a gente acabou de fazer nessa última etapa aí do processo da custom, né. As melhores roles para utilizar, aí eu quebrei em 3 grupos, né, role de implementador, role de consultant, que seria roles para o usuário do dia a dia, mas a gente tendo acesso a essa role para fazer aquele teste unitário, custom role aqui também. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu criei um grupo aqui chamado YouTube. Então, eu já tenho no canal publicado informações da parte em espanhol, da parte de procurement. Então, os conteúdos estão aqui. E eu vou começar a colocar os conteúdos e os materiais e os links, todos aqui. Então, eu vou colocar o volume 1 navegação e os materiais complementares que eu for gerando aqui no vídeo. As planilhas que eu falei para você das releases, né, com aquelas 2 outras colunas, eu vou deixar aqui também, mas vai estar no volume 2. Mas é só você vir aqui em YouTube, na parte de português, você vai achar, eu deixo ela pronta até você consultar isso aqui. Tudo bem? Então, você vai consultando, vai consumindo essa página aqui, gratuita. Todo esse conteúdo aqui é gratuito, eu não tenho objetivo de fazer merchan com relação à venda e etc., por conta mesmo, e quanto mais, por experiência, quanto mais eu vou praticando e replicando, mais eu assimilo as informações. Então, é um processo aqui de troca de conhecimento. Você também vai me falar coisa que eu não sabia, que eu publico aqui na sequência. Mas toda contribuição é bem-vinda. Se você não pode contribuir com criptomoeda, aí não tem problema. Pelo menos deixa seu like aí, se inscreve no canal, para dar aquela força para a gente ir em frente. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Abraço a todos, nos vemos, fui, tchau, tchau.